Bom dia, certo? Hoje nós vamos falar realmente sobre os tipos de câncer, né? Dando uma continuidade às nossas aulas de oncologia. E quando a gente para realmente para analisar os cânceres, né? E a gente para ver as localizações primárias dele, quanto realmente a o gênero, a gente percebe que o de próstata, ele vem em primeiro lugar, seguido de traqueia, brônquios e pulmão, tá? Logo em seguida vem o de cólon e reto, estômago, cavidade oral, né? Esôfago, bexiga, laringe, as leucemias e câncer no sistema nervoso central, relacionado realmente ao gênero masculino, tá? Analisando o gênero feminino, a gente percebe que o câncer de mama, né, ele vem como um primeiro, né, nos cânceres que mais acometem realmente as mulheres, seguidos do cólon e reto, depois colo do útero, depois traqueia, brônquios, pulmão, depois glândula tireoide, estômago, corpo do útero, ovários, sistema nervoso central e, por último, as leucemias, certo? Então, essas estimativas, elas foram feitas realmente no ano de 2008, né? Analisando realmente 100 mil habitantes. Então, a gente percebe essas incidências, né? Assim como essa localização primária, mais frequente realmente nos gêneros, de acordo com essa ordem numérica, de 1 a 10. Os que mais acometem para os que menos acometem, certo? Analisando os tipos de câncer, nós vamos começar pelo câncer de tireoide. O câncer de tireoide, certo? A gente para ver e analisar a localização primeiro da tireoide. E o que é a tireoide? A tireoide ela está localizada bem aqui, né? Logo abaixo, realmente, da laringe e traqueia, tá? Então, a gente sabe que é de responsabilidade da tireoide a produção de hormônios que conseguem realmente equilibrar o nosso organismo, certo? Então, é comum ter a presença de nódulo na tireoide, certo? Porém, menos de 10% desses nódulos que são existentes, né, que estão presentes na tireoide, eles são malignos. E quando eles são descobertos precocemente, o índice de cura é maior, né, que 95%. O que isso quer dizer? Que é normal ter nódulo na tireoide, né, e é muito comum ter, normal não é, né, mas é comum ter, né, os nódulos. Porém, desses nódulos que existem na tireoide, somente 10% deles vão ter aquele poder realmente de malignidade, entendeu? De ser maligno, de causar realmente uma doença. E quando essa doença ela é descoberta na primeira fase, na fase inicial, nos primeiros momentos, então a gente sabe que a cura consegue realmente ser total, tá? Então a gente para ver também que o nódulo da tireoide ele pode ser identificado facilmente no autoexame. E como seria o autoexame realmente dessa tireoide? Então a primeira coisa que a gente pede para que faça é parar em frente ao espelho e deglutir. Então, com um copo de água mesmo, você pode tomar um gole de água, tá? Deglute e você vai ver realmente se tem a presença de alguma massa e se essa massa realmente ela começa a se movimentar, tá? Como é que vai fazer? Em frente ao espelho, dá um gole de água, tá? E observa realmente o gogó, né? Como chama popularmente. E a gente consegue verificar se tem nódulo ou não, porque ele vai ficar voltado para cima ou para baixo. Quando ele é um nódulo realmente notável. Em alguns casos, ele é tão pequeno que ele só consegue ser visualizado através de ultrassom. Então, o médico ele vai solicitar realmente os exames de rotina de acordo com a necessidade. Então, é sempre bom que a gente esteja fazendo a prevenção, né? Os exames de rotina, para ver a necessidade realmente de uma análise mais profunda e tudo mais. Então, quando a gente vê realmente um nódulo se movimentando para cima e para baixo durante o gole de água, então é bem provável realmente que existam nódulos na tireoide, tá? Aí a gente para ver também a questão da disfunção da tireoide. E ela é super fácil de ser diagnosticada, tá bom? Porque o tratamento também dessa disfunção conta com remédios que são bem acessíveis. Então a gente para ver que são medicamentos muito baratos, né? E que não tem realmente nenhum tipo de contraindicação. E uma das principais funções, né, do teste do pezinho é justamente detectar essa disfunção da tireoide. Ou seja, para que a criança ela seja tratada desde cedo, evitando realmente problemas maiores causados devido à deficiência, disfunção realmente dessa glândula. Então, uma das principais funções, né, do teste do pezinho é justamente fazer essa detecção precoce, né, da disfunção da tireoide para de imediato já tratá-la. Tá? Então a gente para ver realmente que a Anvisa, né, recentemente ela conseguiu realmente aprovar um medicamento que é a base de mesilato, né, de levantinib, tá certo? Que ele consegue realmente inibir o crescimento dos tipos raros de câncer, que acometem cerca de 1 a 2% realmente dos tumores que são de malignidade, tá?
essa droga, ela consegue até diminuir 80% da progressão da doença, podendo fazer também que, em alguns casos, que ela desapareça, certo? E a gente para ver que o câncer de tireoide, ele é o quinto câncer, né? Quando relacionado realmente ao sexo feminino, certo? E as chances de cura, como a gente já falou, elas podem ser podem ser maiores que 95%, né? E a gente para ver realmente como é que eles são divididos e qual a sua classificação. Então, eles podem ser divididos entre os diferenciados, que são os mais frequentes, e entre outros tipos. Lá nos tipos realmente diferenciados, nós vamos ter o carcinoma papilífero, o carcinoma folicular, o carcinoma de célula de Hodgkin, tá? Enquanto nos outros tipos nós vamos ter os medulares e os carcinomas também indiferenciados, certo? E a gente para analisar realmente qual a função da tireoide, né? Como a gente já falou, né? Que é essa glândula do sistema endócrino que está responsável pela produção realmente, secreção, né? De hormônios, tudo, que vão conseguir regular e controlar o nosso organismo, certo? Então a gente para ver também qual a diferença entre nódulos benignos e bóceos. E a gente vê que o bócio é o nome que vai ser dado, né, para uma glândula do tamanho aumentado, ou seja, a glândula está aumentada, então recebe o nome de bócio. E isso não quer dizer realmente que venha até obrigatoriamente ou necessariamente um desequilíbrio ou desordem realmente hormonal, tá? Então é importante dizer que a presença de nódulos não implica na disfunção da tireoide. Por exemplo, tem pessoas que realmente têm nódulos de tireoide, vivem com esses nódulos de tireoide num tamanho menor que 1 centímetro, né? E diante disso fico fazendo as ultrassons de acompanhamento, de rastreio, porém não implica diretamente nas questões hormonais, certo? Nem na diminuição de hormônios, como também nem no excesso de hormônios. E a gente sabe que o excesso de hormônios vai causar hipertireoidismo e a diminuição vai causar o hipo, tá? Então a gente para ver que a maioria dos nódulos da tireoide é benigno, né? E 5% somente desses nódulos que existem na tireoide, eles têm esse poder realmente maligno. Paramos para ver a questão dos fatores de risco, né? Que o principal fator de risco é a história familiar, certo? Então, é o principal fator de risco para esse tipo de câncer. Como eu já falei também, o diagnóstico ele vai ser feito através de ultrassonografia da tireoide, né? E a depender do tamanho desse nódulo, do aspecto dele, vai ser feita a punção, né? Com agulha fina e tudo mais. E até mesmo a extração das células do nódulo para se certificar realmente a existência de malignidade, tá? Em relação aos sintomas, é um câncer assintomático, que pode se manifestar somente realmente por um nódulo, né? A manifestação dele pode ser somente um nódulo, a existência de um nódulo, que pode ser verificado durante o autoexame, esse nódulo, certo? E lembrando que outro sinal também que pode ser um alerta para a presença, né? É a questão da linfonodomegalia cervical indolor, né? Que é quando aqueles glândulos linfáticos eles ficam aumentados, né? Na região do pescoço, e esse aumento ele é progressivo. Então, normalmente é um câncer mais silencioso, certo? E ele vai realmente se manifestando em pequenos sinais e para diagnosticar ele é necessário os exames. Certo? Então, paramos para ver, né, que em relação à prevenção, né, não tem realmente uma evidência estabelecida, né, sobre a prevenção dos nódulos de tireoide. Até porque as causas realmente são desconhecidas, né? Então, a gente para ver, a partir disso, o tratamento que é feito. Em relação ao tratamento do câncer de tireoide, né, é um tratamento cirúrgico. Em alguns casos, podem ser realmente associados com a iodoterapia radioativa, certo? Pode ser feito realmente ablação dos nódulos por radiofrequência, né, as cirurgias mais restritas. Então, a gente para ver que as cirurgias são um meio realmente mais eficiente e menos invasiva, né? Que o paciente realmente, a partir dela, consegue retomar essas atividades o mais rápido possível, tá? Daí, já partimos realmente para o câncer de esôfago. E o interessante no câncer de esôfago é que ele é o sexto mais frequente entre os homens e o 13º entre as mulheres, certo? Então, a gente para ver realmente que entre os tipos mais frequentes do câncer, né, dentro dos tumores do esôfago, o carcinoma epidermoide escamoso e o adenocarcinoma são responsáveis realmente por 96% do total de casos, certo? Desse tipo realmente
de câncer. Então, a gente para ver que a detecção precoce, ela é importante, né? Porque essa doença, ela é muito agressiva. Então, quando a detecção precoce, ela é feita, então, a gente para ver realmente que a gente consegue minimizar os agravos dessa doença, certo? Lembrando que vai haver infiltração, né, das células cancerosas nas estruturas vizinhas dos órgãos. Então, tem essa facilidade realmente para se disseminar, para ir realmente, para os glândulos linfáticos, né, acontecer metástase, e a gente para realmente que é uma doença também que pode causar esse surgimento em órgãos distantes, né, e isso acontece com grande frequência. Tá? O principal fator de risco é justamente a idade, né, que é uma idade acima de 55 anos, o alcoolismo, uma história pessoal, familiar, né, o tabagismo, e a gente para ver que tanto o refluxo gastroesofágico como a obesidade, o esôfago de Barrett, né, eles estão realmente associados realmente ao fator de risco, bem como uma dieta rica em carne processada. São exemplos realmente que estão associados diretamente aos fatores de risco para esse tipo de câncer. Nos sinais e sintomas dele, o que, a gente pode ver? Esse paciente ele vai apresentar uma disfagia, né, que é aquela dificuldade de engolir. Vai apresentar realmente sensação de obstrução à passagem do alimento. Uma dor retroesternal, né, que é aquela dor atrás do osso, realmente, do meio do peito. Uma dor torácica. E além desses que foram ditos, né, pode apresentar vômitos, náuseas, perda do apetite, né? E são todos os sintomas realmente que podem aparecer. A prevenção, né, ter um equilíbrio realmente na alimentação, ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação, ela vai obedecer às leis da qualidade, da quantidade, né? Então, lá na pirâmide realmente alimentar, né? E o principal, adotar uma dieta que seja rica em frutas, legumes, evitar alimentos defumados, bebidas muito quentes, né? Bebida alcoólica e derivados, bem como também evitar o uso do tabaco, né? Evitar realmente fumar. O tratamento, né, é feito por forma de cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita sozinha, como ela pode ser também combinada com quimioterapia, com radioterapia, tá? E nos tumores realmente iniciais, ao invés dessa incisão realmente cirúrgica grande, vai fazer uma ressecção por via de endoscopia, né, que vai ser retirada justamente desse tumor por via endoscópica, né, sem necessidade de cortes, certo? A depender realmente da extensão dessa doença, o tratamento ele pode ser realmente paliativo, né, que é aquele tratamento que tem a finalidade realmente de minimizar as queixas do paciente, o que o paciente sente, e não realmente cura, porque já chega realmente um caso que não tem mais a cura, então faz os cuidados paliativos, certo? E do câncer de esôfago, nós já vamos passar para o câncer de estômago.